Olá! Falando da ortografia, nós precisamos também tratar do hífen. O hífen é um traço de união de palavras. Não vamos confundir hífen com o travessão. O hífen é um traço curto, o travessão é um traço mais longo, tá certo? Quando a gente digita lá no Word, quando a gente digita lá em outros programas de processamento de texto, nós percebemos esta mudança automaticamente. Vamos aqui escrever alguma coisa para que você perceba esta mudança. Acho que você já percebeu aí no seu computador. Mas vejam só, quando eu digo assim, a menina, filha de José, é minha amiga. Aí está. A menina, filha de José, é minha amiga. Reparem que aqui nós temos travessões. O travessão é um sinal de pontuação. É diferente do hífen. Ela deu-me um beijo. Reparem, nesta outra frase nós temos hífen. O hífen é um traço de união de palavras. Então, não confundir travessão com hífen. Qual é a diferença? Travessão é um sinal de pontuação. Hífen é um traço de união de palavras. Tá certo? Outro uso para o hífen. Além de unir palavras, para que nós usamos o hífen? Nós usamos o hífen na divisão silábica. Sempre que nós vamos trabalhar a divisão silábica, nós fazemos isso usando o hífen. Vamos dividir algumas palavras aqui para vocês e vamos ver como isto funciona. Vejam só. Eu quero dividir, por exemplo, eclipse. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, por que você não divide sapato? É mais fácil do que eclipse. Não. Vamos lá. Como fica a divisão silábica de eclipse? E, hífen, clip, hífen, C. Estão vendo? O hífen serve para isso, para fazer a divisão silábica. Pensem comigo. Você está escrevendo um texto e chegou ao final da linha, a palavra não cabe inteira ali no final da linha. O que é que você precisa fazer? Alguém dirá, eu preciso escrever a palavra inteira na linha de baixo. Essa é a estética inglesa. Não é isso? Os textos em inglês, eles só justificam a margem esquerda, não justificam a direita. Então aí, eles só colocam as palavras que cabem. Em língua portuguesa, nós temos o recurso da divisão silábica. Dividir sílabas em inglês é uma tragédia, mas em português é a coisa mais fácil do mundo. Então, quando você está escrevendo um texto, a palavra não coube na linha de cima, você passa parte dela para a linha de baixo. Nós chamamos a isso de translineação. Translineação é o nome que se dá para esta mudança de linha. Quando a palavra não cabe toda na linha de cima e você vai fazer a translineação, você usa o hífen na translineação. Vamos escrever aqui alguma coisa? Vamos lá. Imaginem o seguinte, eu estou escrevendo, minha casa é bonita, ela foi construída, faz de conta que não cabe mais. Então o que eu faço? Coloco um hífen e vou para a linha de baixo. Ela foi construída pelo meu avô em 1976. Aí está. Esse daqui é o hífen da translineação, porque eu precisei mudar de linha. Aí alguns vão dizer, mas Aguinaldo, eu já vi um outro recurso. Sim, quando a gente vai fazer a translineação, existe um outro recurso, não existe? Qual é o recurso?
do sublinhado, tá bem? Então, para que não haja dúvida, vamos escrever esta mesma frase usando outro recurso. Vejam isto. Minha casa é bonita. Ela foi construída. Agora, vejam só o que nós temos de fazer. Eu não estou com o recurso do sublinhar aqui. Então, vamos usar esse daqui, olha. Aí está. Vou para a linha de baixo. Pelo meu avô, em 1976. Aí está. Veja lá, meu caro. Há dois recursos, então, para fazer a translineação. Isso daqui é o que nós chamamos de sublinhado. Cuidado, hein? Tem muita gente por aí achando que fala inglês o tempo inteiro e chama isso de underline. É a linguagem que nós estamos usando na internet, o underline, tá certo? Então, em português, o sublinhado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o hífen. Então, estes são os usos que nós temos aí para o hífen. Nós vamos usar o hífen como traço de união de palavras. Nós vamos usar o hífen como traço de divisão silábica, e nós vamos usar o hífen como recurso de translineação, tá bem? Não confundir o hífen com o travessão. Travessão é um sinal de pontuação. Vamos deixar de lado o travessão para outro encontro em que nós falaremos de pontuação. Bom, e como nós usamos o hífen em língua portuguesa? Para que ele serve, acabamos de ver. Agora, quais são as regras que você conhece para empregar? Atenção, hein? Em 2009, assinou-se o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Não é isso? Esse acordo deveria ter entrado em vigor em 1º de janeiro de 2013. Só que a presidenta Dilma assinou um decreto adiando este acordo para 2016. O acordo ortográfico entra em vigor oficialmente em 1º de janeiro de 2016. Se você está vendo esta aula antes de 2016, as duas formas de se escrever são corretas. A anterior ao acordo ou a posterior ao acordo. Se você está vendo esta aula depois de 2016, depois de 1º de janeiro de 2016, então só vale a regra do acordo ortográfico, a não ser que outro presidente lance outro decreto adiando ainda mais a reforma, tá bem? Como valem as duas, vamos já estudar aqui pelas regras do novo acordo ortográfico. Tudo que nós falaremos do hífen está de acordo com a nova ortografia. Tá bem? O hífen, ele existia em algumas locuções, não é isso? Em locuções substantivas, locuções adjetivas, locuções adverbiais e outras. E como ficou o hífen nessas locuções? Vejam aí a minha dica para vocês. Nas locuções de qualquer tipo, sejam elas substantivas, adjetivas, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, não se emprega hífen, geralmente, ou em geral, não se emprega hífen. Vejam aí os exemplos. Expressões substantivas: cão de guarda, fim de semana, sala de jantar. Adjetivas: cor de açafrão, cor de café com leite, cor de vinho. Pronominais: cada um, ele próprio, nós mesmos, quem quer que seja. Adverbiais: à parte, à vontade, depois de amanhã, em cima, por isso, dia a dia. Prepositivas: abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, a par de, a parte de, apesar de, debaixo de, enquanto há, por baixo de, por cima de, quanto há. E conjuncionais: a fim de que, ao passo que, contanto que, logo que, por conseguinte, visto que. Aí você dirá para mim: mas, Aguinaldo, eu não usava hífen nessas locuções. Algumas tinham, algumas não tinham, era uma balbúrdia. Dia a dia, por exemplo, podia ser usado com hífen. Se fosse substantivo, era com hífen. Se fosse locução adverbial, era sem hífen.
Hoje não há mais hífen em dia a dia. Então a reforma veio para ajudar. A reforma ortográfica facilitou muito o uso do hífen. Então lembrem-se, nas locuções em geral não há hífen. Porém, nós temos uma curiosidade. Vejamos a curiosidade. Existem algumas exceções já consagradas pelo uso. Ao Deus dará, a queima-roupa. Aí está. Para tudo há exceção. Então, leitura crítica resolve. Tem dúvida? Consulte um dicionário, pesquise uma gramática, pergunte para alguém que possa ajudar a você com essa resposta. Então, leitura crítica sempre. Tá certo? O hífen, ele serve para unir palavras, definimos assim, não é? Existem palavras em língua portuguesa para as quais nós podemos acrescentar sufixos, ou então prefixos. Já ouviram falar nisso? Claro que sim. Sufixo é um pedacinho de palavra que nós acrescentamos ao final de outra. Como fica o hífen com sufixo? Geralmente, não usamos hífen no sufixo. Por exemplo, eu tenho o adjetivo só, e aí eu quero transformar num advérbio. Aí eu acrescento mente, somente. Eu tenho longo e quero transformar em advérbio, longamente. Tudo sem hífen. Mas existem alguns sufixos que recebem hífen. São os sufixos de origem tupi-guarani. Esses sufixos indicam aumento ou indicam diminuição. São os sufixos açu ou guaçu, que querem indicar aumento, e o sufixo mirim, que indica diminuição. Então, açu, guaçu, aumenta o tamanho do ser. Mirim, diminui o tamanho do ser. Nestes sufixos, sempre haverá hífen. Sempre. Vejam os exemplos que eu dei aí para vocês. Amoré, guaçu, Anajá, mirim, Andá, açu, Ceará, mirim, Capim, açu. Aí vocês vão dizer, e o que é isso, Aguinaldo? Você vai procurar num dicionário. Eu coloco aí o exemplo e você pesquisa. Porque quanto mais você pesquisa, mais você aprende. Então, o que eu disse está escrito aí. Nas formações por sufixação, apenas se emprega hífen nos vocábulos terminados por sufixos de origem tupi-guarani. Tá certo? Então, chegando a casa... você já está em casa, você está vendo esta aula pela internet, não é isso? Vamos fazer de conta que você está vendo a aula enquanto passeia de metrô pela cidade. Então, pesquise. Chegando a um lugar onde haja um dicionário, pesquise, tá certo? Procure. José de Alencar tem excelentes dicas aí de Tupi-Guarani, tá certo? A maioria das obras indianistas de José de Alencar, lá ao final, a maioria delas traz aí uma listinha de termos indígenas. Vale a pena consultar. Vamos falar dos prefixos. O que são prefixos? São pedaços de palavras que nós acrescentamos ao começo de outras. E esses prefixos, como eles se usam? Olhem aí alguns que eu trouxe para nossa aula. Prefixos ou pseudoprefixos? Pseudoprefixos, Aguinaldo, você estava falando de prefixo. O que são pseudoprefixos? Vejam esta palavra, gel. Nós sabemos que gel significa terra. Então gel não é um prefixo. Gel é um radical. Mas eu não posso usar esta parte junto com outras palavras? Geometria, geografia, geologia, geocêntrico. Então, gel é um pseudo-prefixo. Não é prefixo, mas se usa da mesma maneira. Então, pseudo-prefixo, aí um falso prefixo. Não importa se nós temos um prefixo ou um falso prefixo. O uso do hífen será o mesmo. Então, acompanhem aí a leitura. Vamos tirar este círculo para despoluir a tela. Ante, ante, circum, co, contra, des, entre, extra, hiper, etc, etc, etc.
Vejam só. Com os prefixos ou pseudoprefixos, como é que nós vamos usar o hífen? Existem algumas regras. Então, estas regras nós devemos observar. Aí vocês vão dizer, e não há exceção para essas regras? E eu direi, você pode confiar. Para as regras do hífen, não há exceção. Existem sim algumas curiosidades, algumas observações, mas exceção não há, tá bem? Vamos para a primeira regra, então, do uso do hífen com prefixo. Vejamos aí o nosso próximo slide e vamos acompanhar a regra. Emprega-se hífen nos seguintes casos. Regra 1. Antes de H. Qualquer prefixo colocado antes de uma palavra com H sempre terá hífen. Sempre, sempre, sempre. Anti-higiênico, circunhospitalar, coerdeiro, contra-harmônico, extra-humano, subhepático, etc, etc, etc. Ah, cuidado, hein? Existem curiosidades. Já falei isso. Então, eu quero que você procure depois esta expressão, coerdeiro. Vá ao dicionário, vá ao Volpe, veja se existe aqui alguma forma variante. Aí você vai dizer, Aguinaldo, eu estou fazendo o curso para que você diga isso para mim. E aí eu direi a você, eu aviso sempre que a gente aprende mais com leitura crítica do que propriamente decorando listinha. Quando eu peço para que você pesquise, para que você procure, é porque eu estou instigando você a fazer outras consultas para ampliar o seu vocabulário, tá certo? Eu poderia muito bem dar esta forma variante aqui, mas não teria o mesmo efeito. Quando você pesquisa, quando você procura, aquilo fica gravado na sua memória. Por isso, então, eu vou continuar trabalhando aqui nesses nossos encontros, essa ideia de dar uma dica e pedir que você pesquise, que você amplie a sua consulta, tá bem? Vamos ver uma observação para esta regra? Vamos lá. Primeira observação. Não se usa, no entanto, o hífen em informações que contêm, em geral, os prefixos des e in, e nas quais o segundo elemento perdeu o H inicial. Quando eu digo desumano, inábil, inumano, o que é que acontece? Eu grudei tudo, não é? Se eu grudei tudo, o H desaparece. Quando o H desaparece, o hífen também desaparece. Então pensem nisso. Com prefixos ou pseudoprefixos, nós vamos usar o hífen sempre antes do H. Agora, se o H desaparecer, não tem mais H, então não há mais hífen. É assim que você vai raciocinar. Sempre antes de H. O H desapareceu, o hífen também desaparece. Vamos para a segunda curiosidade, a segunda observação para a regra número 1. A segunda observação é para os prefixos circum e pan. Esses prefixos, circum e pan, eles vão usar hífen, além do H, como nós já vimos, antes de M, N e vogais. Vejam aí os exemplos. Quando nós temos circunhospitalar, vejam, antes do H é natural, não é isso? Pan-harmônico, antes do H é natural. Então, esta é a regra geral, antes do H. Mas nós vamos usar também o hífen antes de vogal, circunescolar. Por que usar antes de vogal? Se não usássemos o hífen antes de vogal, a leitura ficaria circumescolar. Não ia dar certo, não é? Nós vamos usar o hífen também antes de M. Vejam aí, circunmurado. Por quê? Porque senão a grafia disso ia ficar tenebrosa. Circunmurado. Vejam, onda demais, não é isso? Então, não vamos usar isso. A mesma coisa acontece antes de N. Aí está. E vai acontecer com pan. Antes de vogal, antes de M, antes de N. Tá certo? Tudo isso, então, vocês devem fazer. Agora, vejam aí esta outra curiosidade curiosíssima. Circunlunar e pan-brasileiro.
Circum não termina em eme? Sim, só que aqui nós estamos usando N. Pan não termina em N? Sim, só que aqui nós estamos usando M. Por quê? Ora, porque em língua portuguesa, antes de B e P, sempre empregamos M. E antes das outras consoantes, empregamos N. Então, a gente tem de fazer essas adaptações para circum e para pan. Então, o circum, que termina com M. Quando eu acrescento, por exemplo, lunar, esse M se transforma em N, circunlunar. Olhem aí de novo. Quando eu tenho pan, pan termina em N. Mas quando eu acrescento brasileiro, brasileiro começa com B. Então, eu tenho que transformar esse N em M, tá certo? Guardem essa curiosidade na memória. Circum e pan terão hífen antes de H, que é a regra geral, antes de M, N e vogais. Vamos para a regra número 2, próximo slide. A regra número 2, ela vai falar de outro uso do hífen. Acompanhem aí. Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina na mesma letra que se inicia o segundo elemento. Como assim? O prefixo terminou em I. A próxima palavra começa em I, mesma letra final do prefixo. Contra-almirante, mesma letra final do prefixo. Que mais? Auto-observação, mesma letra final do prefixo. Hiperrequintado, mesma letra final do prefixo. Então, aí, obrigatoriamente, eu uso hífen, tá certo? Qual é a regra geral, então? Antes de H e antes da mesma letra final do prefixo. Sempre assim, antes de H e antes da mesma letra final de prefixo. Temos as curiosidades para o des e para o in, para o circum e para o pan, e temos outras observações também. Vamos ver observações específicas para alguns prefixos. Primeira observação. Nas formações com os prefixos co, pre, pro e re, estes aglutinam-se em geral com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por e e o. Coobrigação, coocupante, coordenar, pré-eleito, preenchido, proativo, reedição, reeleição. Por que você acha que isto acontece? Muito simples. Coordenação. Você já viu isso alguma vez com hífen na sua vida? Não. Você sempre escreveu coordenação sem hífen. De acordo com a nova regra ortográfica, co termina em o e ordenação começa em o. Mesma letra final do prefixo deveria ter hífen, não deveria? Mas a palavra coordenação já está há tanto tempo na nossa memória sem hífen, que se pusermos o hífen causaremos grandes problemas. Então os gramáticos que prepararam o acordo preferiram deixar esta curiosidade, tá certo? Para facilitar a vida do leitor. Vamos a outra regra para o emprego do hífen. Vejam aí. Próximo slide. Nas formações com os prefixos além, aquém, bem, ex, pós, pré, pró, recém, sem, sota, soto, vice, viso. Esses prefixos sempre terão hífen. E quando eu digo sempre, eu quero dizer sempre. Então, lembrem-se. Aquém, além, aquém, bem, ex, pós, pré, pró, recém, sem, sota, soto, vice, viso. Sempre com hífen. Então aí é decoreba mesmo, tá certo? Regra para decorar. Vejam uma curiosidade para isso. Eu falei do bem. Olhem aí o próximo slide. Em muitos compostos, o advérbio bem aparece aglutinado ao segundo elemento. Benfazejo, bem feito, bem-querença, bem-fazer, bem-querer. E aí, como é que a gente vai conseguir isso? Ora, lendo, lendo, lendo e lendo, tá certo? Próxima regra, a regra para o mal, específica para o mal. Mal com L, não é isso? Qual é a regra? Nós vamos usar hífen antes de vogal, H e L. O H e o L já são por natureza, vogal e antes da mesma letra final do prefixo. E a vogal é que é
a curiosidade aí. Porque se eu não usar hífen com vogal, eu vou dizer mal afortunado, mal entendido. E não é essa a pronúncia. Eu devo pronunciar mal entendido, mal afortunado. Tudo bem? Vamos lá. Mais uma regra para nós. Decoreba de regras do hífen. Acompanhem aí. Ab, ob, sob, sub e ad, cujo elemento seguinte se inicia por R. Então, a gente tem a mesma letra final do prefixo, mais o R. Não é isso? Então, ab rupto, ob rogar, sob roda, sub reitor, ad renal, ad referendar. E aí por diante. Tá certo? Estas regras vocês precisam decorar mesmo. E para facilitar a vida, para facilitar a sua vida, nós preparamos um resumo para vocês. Vamos ver o resumo do emprego do hífen? Nós vamos olhar e depois você vai memorizar estes resumos. Vamos lá. Regra geral, com prefixo mais H ou com prefixo mais mesma letra final do prefixo. Decoreba, hein? É decorar mesmo. E aí, quais são as curiosidades? Vejamos o próximo slide e vamos memorizá-los. Além a quem recém, bem, sem, ex, pré, pró, pós, soto, sota, vice, viso, sempre com hífen. Corre, pre, pro, sem hífen antes de O e E. Circumpan, hífen antes de vogal, M e N, mais a regra geral, é claro. Mal, hífen antes de vogal, mais a regra geral, é claro. E ab, ob, sob, sub, ad, hífen antes de R, mais a regra geral. Percebeu? Ficou muito fácil assim com este resumo, não é? Então a dica é a seguinte, você vai copiar este resumo, imprimir este resumo e colar na parede do quarto para toda hora observar, tá bem? E depois, com as regras mais amplas, você vai verificar os exemplos, tá certo? Hífen é decorar, decorar e decorar para ter estas regras na memória, tá certo? Por hoje é isso, até mais ver.